A nação de Deus hoje é a Igreja de Jesus, o Messias, e não a nação de Israel. Veja bem, a nação de Deus hoje é a Igreja de Jesus, o Messias, e não a nação de Israel. É o que é ensinado no Novo Testamento, o Novo Pacto. Vamos ver as provas de que isso é verdade. Uma mulher samaritana disse a Jesus: Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu sou, eu que falo contigo. João capítulo 4, versículo do 20 ao 26. Então Jesus diz: Vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então não é mais no monte, não é mais em Jerusalém o lugar que se deve adorar a Deus. Mas Deus quer ser adorado em espírito e em verdade. O apóstolo João escreveu no seu evangelho: Jesus estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João capítulo 1, versículo de 10 a 13. Então Jesus veio primeiramente pregando para os judeus, mas eles não receberam Jesus como Messias, como Cristo, como enviado de Deus. Por isso Jesus disse sobre Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha, os seus pintos debaixo das asas, e não quisestes? Eis que a vossa casa se vos deixará deserta. E em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Lucas capítulo 13, versículo 34 e 35. Então Jesus disse que quis ajuntar o povo de Israel, Jerusalém, assim como a galinha junta os seus pintos, mas eles não quiseram. Por isso Jesus disse: a vossa casa ficará deserta. Então o reino de Deus foi tirado da nação de Israel e foi dado a outra nação. Disse Jesus: Nunca leste nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto. E é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra,
despedaçar-se-á. Despedaçar-se-á. E aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Mateus 21, 42 a 44. Então, o reino de Deus foi tirado da nação de Israel e dado a outra nação, porque a nação de Israel não aceitou o Messias, não deu os frutos que eram para dar. Então, eles foram rejeitados e o reino foi dado a outra nação. O povo de Deus agora não é somente a nação de Israel. Paulo diz: mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio, debaixo da lei, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Gálatas 3, 25 a 29. Então hoje os descendentes de Abraão, os que são realmente a nação de Deus, são aqueles que aceitaram a Jesus pela fé como Messias, como Filho de Deus, como Salvador. Então não existe mais divisão de judeu nem de grego, de servo nem de livre, de macho nem de fêmea. Porque todos que aceitam Jesus como Salvador fazem parte dessa nação escolhida por Deus. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Colossenses 3, de 9 a 11. Então hoje não há mais preferência de nação. Aqueles que aceitam a Cristo Jesus como Salvador fazem parte da nação de Deus no novo pacto. Foi os líderes religiosos de Israel os responsáveis pela morte de Jesus. Então foram os líderes de Israel os responsáveis pela morte de Jesus. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a este Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Atos 2, 36 a 39. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Jesus Cristo. Portanto, também padecestes de vossos próprios concidadãos o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14 a 16. Então, o povo judeu dos dias de Jesus e dos apóstolos se tornaram perseguidores da igreja. Eles tornaram-se perseguidores e por isso o apóstolo Paulo diz que eles impediam de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. E ele diz: mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim.
Então eles estão sob a ira de Deus por não terem aceito o Messias, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Deus agora está tirando de todas as nações um povo para o seu nome. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios, para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei, e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas, e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado. Diz o Senhor, que faz todas estas coisas. Conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles, dentre os gentios, que se convertem a Deus. Mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Atos 15, versículos 14 a 20. Então Deus está tirando, dentre as nações, um povo para o seu nome, aqueles que adoram a Ele em espírito e verdade. Então hoje a nação de Israel não é mais considerada a nação de Deus, a nação exclusiva de Deus. É claro que aqueles judeus que se convertem a Cristo se tornam discípulos de Jesus e fazem parte da nova nação, que é a nação de Deus, o Israel de Deus espiritual, porque o Israel carnal foi rejeitado por Deus quando rejeitou Jesus. Então hoje muitos pregadores evangélicos dizem que Deus tem dois povos, Israel e a igreja. Mas isso não é verdade. Deus só tem um povo. Jesus só tem um corpo. E esse corpo é a igreja. Todos aqueles que fazem parte da igreja, seja judeu, seja gentil, faz parte da nação de Deus que está sob o novo pacto. Essa é que é a verdade do Evangelho. Isso é o que realmente ensina a Bíblia. Aqueles que rejeitam a Jesus como Messias estão fora do pacto, estão fora do Israel espiritual. Então só existe salvação em Jesus. Não existe salvação fora de Jesus, pois não existe nenhum outro nome que foi dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O único nome dado para a nossa salvação é o nome de Jesus. Veja Atos capítulo 4, versículo 12. Se você gostou dessa mensagem, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.